Recentemente eu comecei a ler Lovecraft e resolvi gravar um vídeo falando sobre o H.P. Lovecraft, o escritor, e sobre o livro. A versão do livro Lovecraft que eu estou lendo é Medo Clássico Volume 1 e a editora é a Dark Side. Eu vou cumprir a minha promessa que nesse vídeo não vai ter spoilers, então pode ficar relaxado. Bem, eu acho bem interessante a maneira de como o H.P. Lovecraft escreveu essa obra literária, por conta de ser uma linguagem bem complexa, mas não arcaica, que exige muita concentração para entender o que se passa na história, e que muitas vezes você pode até perder o contexto do que está lendo e voltar algumas linhas acima para ler de novo e tentar entender o que você acabou de ler. Muitas vezes o livro costuma detalhar os lugares. O exemplo disso é um teto bem arquitetado ou uma parede com uma estrutura sólida. O conto A Cidade Sem Nome retrata muito bem essa questão de detalhismo que eu estou querendo passar para vocês. O escritor de H.P. Lovecraft era bastante preconceituoso com relação a raças e miscigenação, e que até assusta às vezes ele comparar outras raças como criaturas. Um exemplo desse preconceito é no conto Herbert Wester, onde ele descreve um cara negro com definições de animais e criaturas. Você já deve ter ouvido falar em Lovecraft ou não, mas com certeza você já se deparou com algum assunto relacionado ao tema dos seus contos, que é o terror cósmico, e que está presente não só nos livros dele, mas praticamente em todos os lugares, com referência em animações, desenhos, jogos. A cultura pop em si é baseada em grande parte no medo cósmico. Eu posso citar um exemplo disso em Rick and Morty. Na abertura do desenho, praticamente aparece uma das criaturas que Lovecraft descreveu em seu conto, o chamado de Cthulhu. Eu também não posso deixar de falar sobre o jogo Terraria, em que os chefes do jogo são basicamente surrealistas e de impressão aterrorizante e cósmica. Eu também acho interessante a forma de como o H.P. Lovecraft conseguiu criar um universo gigante e praticamente quase incompreensível, que está além dos nossos pensamentos, como ele descreveu. Ele deixa bem óbvio e descritível o que ele quer passar para o leitor, e que até praticamente você consegue imaginar que essas criaturas realmente existem em algum lugar. E de tanto ficar fascinado com a leitura, eu não acho que o livro seja tedioso ou algo assim, mas ele é muito bom. Eu recomendo bastante, e praticamente é um universo que eu não conhecia, e eu agradeço muito por ter conhecido. É algo que praticamente eu não tinha sentido há muito tempo, algo novo. É interessante o medo e terror cósmico do livro, que não foge tanto do realismo. Não é aquelas histórias que você lê e imagina que isso provavelmente nunca vai existir. Pelo contrário, eu muitas vezes li e fiquei pensando se realmente não existiria. Eu só quis fazer esse vídeo para falar sobre o livro e achei interessante que seria legal compartilhar com vocês. Eu espero que tenham curtido.